Olá você, tudo bem? O desafio do Enem traz consigo desafios também de nível emocional. Sendo assim, é preciso que você desenvolva a capacidade de gerir de maneira competente as suas emoções durante esta jornada. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, inteligência emocional para estudantes, especialmente para você, aula 1. Vamos lá? Ok, hoje nossa primeira aula sobre inteligência emocional para estudantes. É um mini curso de inteligência emocional em 4 videoaulas. Hoje iniciamos então a aula 1. Eu sou o professor Billy Paul, eu sou biólogo de formação, mas ao longo da minha trajetória eu terminei me transformando em conferencista comportamental, ok? Eu sou pós-graduado também em gestão de pessoas e comportamento organizacional e formado em inteligência emocional pelo Instituto Mendes, do Dr. Augusto Cury. O nosso canal não é apenas um canal de ciências biológicas, ele também é um canal para promover o autodesenvolvimento do estudante. Então nós temos várias aulas que nós ministramos com essa finalidade. E eu resolvi então, até a pedidos e vendo a situação dos alunos, as questões relacionadas às ansiedades, a certas angústias que eles sentem com relação ao desafio do Enem, eu resolvi então montar esse mini curso de inteligência emocional em 4 aulas. Vamos lá? Quero começar então essa nossa aula 1 de inteligência emocional com esta frase: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Esse texto aqui, esse pequeno texto sobre essa orientação, foi escrito numa época em que acreditava-se que a mente, que o coração e não a mente era o centro das emoções. Com o avanço dos estudos, o desenvolvimento da ciência, chegou-se então à conclusão, descobriu-se então que é o cérebro e não o coração que é o centro das emoções. Então, se você pegar textos bíblicos mais atuais, estará escrito da seguinte forma: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E a sua vida realmente é dirigida pelos seus pensamentos. Você é aquilo que pensa. É exatamente isso que nós vamos entender nessa nossa aula de hoje. Importante, estudar. Eu quero que você reflita, eu quero que você pense agora na palavra estudar. E quando vem à sua mente a palavra estudar, o que faz você pensar e o que faz você sentir? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente quando você pensa na palavra estudar? E quais são os sentimentos e emoções que vêm à sua mente quando você pensa na palavra estudar? Ok? Pensamentos e sentimentos. E agora você pergunta assim: professor, por que isto é importante? Por causa de uma coisa chamada tríade psicológica. Professor, o que é a tríade psicológica? Pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. Ok? É a tríade psicológica. A questão da tríade psicológica é que, entenda e compreenda isto, não temos controle sobre o que pensamos ou sobre o que sentimos. Os pensamentos vêm e os sentimentos vêm junto. Então, você pensa negativo, vem com eles sentimentos negativos. Você pensa positivo, junto com eles vem sentimentos positivos, ok? Só que seus pensamentos e seus sentimentos impactam no seu comportamento. Mas não existe gestão sobre o que pensamos e sobre o que sentimos. A gestão existe apenas na forma como nós vamos nos comportar.
Eu não sou obrigado a me comportar da maneira que eu estou pensando e sentindo. Eu posso buscar uma alternativa diferente. É o que Dr. Augusto Cury diz, que não se submeta à ditadura da resposta. Então, muitas vezes você tem que ir de encontro ao que sente e de encontro às suas emoções, assumindo uma atitude proativa. A atitude proativa é a nível comportamental, frente ao que pensamos e sentimos. Entendido? Não há controle sobre o que pensamos e o que sentimos. Então não se culpe, não se sinta frustrado, não se angustie pelos pensamentos e sentimentos que vêm à sua cabeça, independentemente da sua vontade, independentemente do seu desejo. Ele simplesmente acontece. Agora, a forma como você vai se comportar frente a isso, você pode se entregar, se submeter à ditadura da resposta, ou você pode resolver tomar uma atitude diferente, seguindo um fluxo diferente. Porque a maneira como você se comporta, se você se comportar de maneira positiva, o sentimento atraído será positivo, os pensamentos serão positivos. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu pensar como tal, eu me sinto como tal e me comporto como tal. Se eu me comportar como tal, me sentirei como tal e pensarei como tal. Entendido? O fluxo contrário também é verdadeiro. E como é que eu faço isso, professor? Você atua de maneira comportamental, de maneira, digamos, racional, frente ao emocional, frente aos seus sentimentos. Chama-se gestão das emoções ou gestão emocional. Ou, como o Dr. Augusto Cury costuma dizer, a gestão do eu. O seu eu, que é representado pelo autodiálogo, ele tem que ser um eu gestor. O autodiálogo é a sua conversação intrapessoal. É o que é chamado também de self-talk. Self-talk é a conversação intrapessoal. Essa conversação deve ser sempre positiva e proativa. Somente ser positiva não basta. É preciso ser positiva e é preciso ser proativa. Eu tenho que pensar e agir. Proatividade refere-se à ação. Proatividade refere-se à atitude, ok? A ação prática que eu vou efetivar para consolidar na minha estrutura psicológica pensamentos e emoções. Eu consigo isso através do autodiálogo, a conversa que você tem consigo mesmo. Você pode passar o dia inteiro conversando consigo mesmo de forma negativa ou conversando consigo mesmo de forma positiva. Entendido? Territórios da mente. Os territórios da mente são dois. Existe o território da lógica e existe o território das emoções. O território da lógica são as suas habilidades cognitivas, ok? Todas as tomadas de decisões a partir daí são tomadas de decisões não emocionais, porque o território da lógica refere-se ao seu lado racional. Tá? O seu raciocínio, tá? Você mensura, você mede as decisões, sem conteúdo emocional envolvido. O território da emoção envolve as habilidades intrapsíquicas, onde as decisões são emocionais, decisões carregadas de emoções. Então você baseia as suas decisões naquilo que você sente, naquilo que você está pensando e sentindo. Então você tem aí esses dois territórios. Entre o território da lógica e o território da emoção, você vai encontrar o território multifocal. Nesse território de multifocal, ocorre a gestão do eu, ou não. Esse eu, tá, é o seu eu interno, é o seu eu interior. Na verdade, é a sua conversação intrapessoal, que é capaz de analisar todos os ângulos através do autodiálogo e tomar decisões inteligentes. É preciso que você reflita, é preciso que você converse consigo mesmo para tomar decisões mais inteligentes, para tomar decisões mais adequadas, alinhadas com seus objetivos e metas, com aquilo que você deseja para você. Entendido?
Eu não tenho que ficar me concentrando sobre coisas que eu não quero que aconteça. Eu preciso me concentrar sobre as coisas que eu quero que aconteça. Assista a nossa videoaula na nossa playlist Seja um Estudante Melhor sobre autoestima, para você entender como funciona o processo de autoestima. Beleza? Então, a gestão do eu é a consciência crítica. Consciência crítica. Eu preciso sempre questionar sobre minhas crenças. Eu preciso sempre me questionar sobre os pensamentos e sentimentos negativos que eu estou vivenciando. Entendido? Isso é gestão das emoções. Entendido? Saber o que é melhor para você são habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor para você são habilidades emocionais. As pessoas sabem o que deve ser feito. Você sabe o que deve ser feito quando você pensa na palavra estudar. Você sabe que tem aulas a assistir. Você sabe que tem listas de exercícios a resolver. Você sabe que tem simulados a fazer. Tudo isso são as obrigações onde você tem que atuar de modo proativo, de modo comportamental, para fazer o que deve ser feito, independentemente da dor ou do prazer que isso cause. E por que, professor, as pessoas deixam de fazer o que deve ser feito? É uma questão de gestão das suas emoções. Alinhar pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou comportamento, sentimentos e pensamentos. Isso é um exercício, isso é uma prática diária, isso é uma questão de autodiálogo, ok? Pensamento positivo e atitude proativa. Tá certo ou não? Muita gente vai para academia, muita gente vai correr na praia, muita gente vai fazer Cooper e continua acima do peso. Ela sabe que deve fazer isso, é o melhor para ela, são habilidades cognitivas. Mas fazer do jeito certo, ok? Com uma dieta específica, dizendo não aos seus desejos e vontades quanto ao consumir, ao comer alimentos que fazem engordar, este é o grande desafio. Mas se ela conseguir alinhar as perdas e os ganhos, porque é uma questão de perdas e ganhos, ora, se eu quiser ser um cara barriga tanquinho, que vá para a praia colocar uma sunga aos meus 58 anos de idade, para meninada olhar e disser, pense num coroa enxuto, eu tenho que abrir mão de todas as coisas que me fazem engordar e fazer exercício físico para que eu possa reduzir o meu peso e alinhar isso. Se eu aceitar aqui na minha mente a perda de ter que abrir mão de todas as comidas que me fazem engordar, o objetivo será alcançado. Entendido ou não? Como eu não me preocupo com isso, eu prefiro consumir as coisas que me fazem engordar a fazer exercícios físicos, porque isso me entristece. Eu já negociei e não gera nenhum peso em mim, tem uma certa barriguinha com uma gordura meio molinha, isso não me incomoda em absolutamente nada. Então eu estou congruente, pensamentos, sentimentos, emoções e comportamento. Ok? É uma questão de negociar as perdas e ganhos. Nunca vou andar na praia e alguém vai olhar para mim e dizer que coroa bonitão. Mas eu estou feliz assim mesmo, comendo meu bolinho de vez em quando, comendo a minha lasanha, a minha pizza de vez em quando, com os amigos, com a minha esposa, com meu filho, sem nenhum problema. Muito bem. Professor, como fazer então para que eu estude para o Enem, desenvolva uma atitude real, o interesse genuíno pela jornada? Você tem que buscar se apaixonar pela jornada, pela busca, pelo desenvolvimento. A cada exercício que você faz, a cada questão difícil que você resolve e consegue resolver por si só, comemore, aplauda a si mesmo, aplauda você. É o desafio que você está vencendo. Então eu tenho que lidar com essas situações e gerar estímulos emocionais. A inteligência emocional tem a ver com a motivação. A motivação, de acordo com Daniel Goleman, PhD, um dos primeiros a desenvolver uma teoria completa sobre inteligência emocional, ele diz que a inteligência emocional envolve habilidades emocionais pessoais e habilidades emocionais sociais. Professor,
O que são as habilidades emocionais pessoais? É identificar os nossos sentimentos e gerir os nossos sentimentos. Identificar os nossos sentimentos, o que eu sinto e por que eu sinto, da maneira que eu sinto. E aí, gerir esses sentimentos de forma que os impactos emocionais produzidos sejam o menos negativo possível. Eu tenho que mudar a tendência do fluxo. Isso é gestão das emoções. Eu preciso entender, eu preciso compreender o que estou sentindo, a angústia que eu estou sentindo, a ansiedade que eu estou sentindo e gerir essas emoções. Eu não tenho como impedir essas emoções. Não se tem controle sobre o que se pensa e o que se sente, mas eu posso gerir, eu posso coordenar essas emoções para minimizar os seus impactos, de modo que o meu racional consiga funcionar de maneira competente. 1% do emocional destrói 99% do racional. É preciso ter cuidado com isso. As outras pessoas também têm influência muito grande na nossa vida, de forma positiva ou de forma negativa. Então é preciso também identificar os vossos sentimentos, o sentimento do outro, e gerir os vossos sentimentos, os sentimentos do outro. Quando eu desenvolvo a capacidade de identificar os meus próprios sentimentos e gerir esses sentimentos, identificar os sentimentos do outro e gerir os sentimentos do outro de maneira competente, tendo motivação para fazer isso, que são os motivos para a ação, segundo o professor PhD Daniel Goleman, você tem alto nível de inteligência emocional. E o desenvolvimento disso é um exercício, é uma prática diária, ok? Da gestão do eu no território multifocal. Conversação intrapessoal positiva, comportamento proativo. Entendido isso? Sim ou não? Tá gostando? Deixe seu like e ative o sininho. X da questão, o que você sente? A pergunta é, quero que você reflita aí sobre o que você sente. Segunda questão, por que você sente? Pronto. O que você sente e por que você sente isso? É preciso que você dialogue consigo mesmo, faça uma mesa redonda do eu. O doutor Augusto Cury costuma se referir a esse autodiálogo como a mesa redonda do eu. É necessário que você faça essa mesa redonda do eu, discuta consigo mesmo sobre o que você sente e por que você sente, para que você desenvolva estratégias práticas, positivas e proativas para gerir essas emoções, desenvolvendo então a sua inteligência emocional. Está claro para você? Tristeza, angústia, ansiedade fazem parte da vida. Vou repetir. Tristeza, angústia, ansiedade fazem parte da vida. Todo mundo tem, todo mundo sente, exceto em situações patológicas, quando o indivíduo tem uma tristeza crônica, uma angústia crônica, uma ansiedade crônica e ele já foi diagnosticado com algum problema de caráter emocional, um transtorno afetivo bipolar, uma psicose maníaco-depressiva, uma depressão profunda, aí é outra situação. Você precisa de ajuda de um especialista. Não é o curso de inteligência emocional do professor Billy Paul que vai resolver o problema. Você precisa de ajuda especializada. Mas se você é um indivíduo que sente as tristezas, angústias e ansiedades numa intensidade normal, como todo mundo sente, pronto, você precisa fazer a gestão competente de suas emoções. Mas primeiro, entenda isso, compreenda isso. Tristezas, angústias e ansiedades fazem parte da vida. E sobre ansiedade, que é uma das causas mais fortes de tristeza nos alunos, né? Eles se angustiam muito por causa disso. A ansiedade, entenda, a ansiedade na minha vida de estudante, ela está relacionada a quê? A uma demanda emocional maior que a minha capacidade de absorver. Eu estou tendo uma pressão, eu estou tendo um estresse que eu não consigo atender a uma demanda emocional maior.
do que a minha capacidade de fazer a gestão. Isso me deixa ansioso, isso me gera ansiedade. Entendido? Professor, o que é que eu faço então? Ansiedade é inversamente proporcional ao meu preparo. Quanto mais preparado eu estou, quanto mais eu buscar a competência que eu preciso para ser um estudante melhor, menor serão os meus níveis de ansiedade. O fato é que eu me sinto despreparado para aquele assunto de física, eu me sinto despreparado para aquele assunto de química, de matemática, seja qual for a matéria, eu me sinto incompetente para passar no Enem, no curso que eu desejo. Isso me deixa ansioso. Qual a solução para o problema? Esqueça isso. Atitude positiva e proativa. Vá buscar desenvolver a competência. Professor, como eu faço isso, professor? Você sabe o que precisa estudar, o que tem que estudar, o que precisa se aprimorar, que exercícios tem que fazer, a disciplina que você tem que ter, a constância que você precisa exercer. Você sabe o que fazer. O que é que precisa fazer? Você não sabe saber o que é melhor para você, habilidades cognitivas, fazer o que é melhor para você, habilidades emocionais. Quanto mais você buscar o preparo e quanto mais você se sentir preparado, menor serão os seus níveis de ansiedade. O inverso também é verdadeiro. Ansiedade é produzida pela minha insegurança frente ao desafio proposto. Vou repetir. Ansiedade é produzida pela minha insegurança frente ao desafio proposto. Lembre-se, eu estou falando aqui de ansiedade em relação a estudantes. É um curso de inteligência emocional para estudantes. O que gera ansiedade nos estudantes é a insegurança que ele sente. Quando ele pensa, quando ele vê a palavra Enem, ele se treme todo. Ele sua frio. Por que ele se sente assim? Pela falta de preparo. O que é que você tem que fazer? Não tem que pensar nisso. Não tem que alimentar esses pensamentos e sentimentos. Não tem que se submeter à ditadura da resposta. Você tem que buscar exatamente o que? Superar. É apenas superação de limites. É apenas superação do desafio. Entendido? Tem pessoas que vão estudar o primeiro ano de cursinho, passar em medicina, outras vão levar 2 anos passar em medicina, outros vão levar 4 anos para passar em medicina, e 4 anos estudando para passar em medicina, nunca desistiu, queria medicina e passou em medicina. Ele desenvolveu ao longo desses 4 anos, desenvolveu o quê? Um interesse genuíno pela jornada, em vencer cada desafio, em cada ano de estudo, buscar o que agrega, buscar o que falta. O que foi que faltou para eu passar? Entendido? Você não passou pelo que você não sabia, porque se soubesse, teria passado. Entendido ou não? Então busque sempre o que falta, um ano após o outro. Essa é a diferença. E aí, quanto mais preparo você buscar, mais você reduz os níveis de ansiedade. Quanto maior o meu preparo cognitivo, como é que eu consigo isso? Comportamento positivo, comportamento proativo, menor serão os meus níveis de ansiedade, que é o sentimento causado pela insegurança, pelo despreparo frente ao desafio proposto. Está claro? Sim ou não? E lembre-se, num conflito entre razão e emoção, a emoção sempre ganha. Num conflito entre razão e emoção, a emoção sempre ganha. Primeiro passo. Professor, o que eu tenho que fazer? Qual o primeiro passo, professor? O primeiro passo eu vou dizer para você. Eu quero contar 2 histórias de 2 pessoas. Esses 2 indivíduos aqui. Esse daqui é o Salvador. O Salvador era um menino pequeno. Fazia o primário na escola. A professora ensinava a fazer conta. E Salvador desenhava. Salvador desenhava a professora. Na hora do intervalo do recreio da escola, os meninos iam jogar bola. Salvador desenhava os seus coleguinhas jogando bola. Ele não gostava dos encontros de almoço de domingo com a família. Ele aproveitava esses encontros para desenhar a família almoçando. Salvador parecia ter uma alma de desenhista.
A professora poderia ter brigado com Salvador, ter dito a ele, poxa, por que você não faz as contas, só quer saber de desenhar? A professora inteligentemente encaminhou Salvador para a escola de desenho. Salvador começou a desenhar e foi encorpando, até que se transformou em Salvador Dalí, um dos grandes pintores espanhóis da Espanha para o mundo. O outro cara que eu quero falar com vocês é esse cara aqui, é o Tiago. O Tiago é de Marília, São Paulo. Tiago estava no primário quando a professora entrou na sala de aula, olhou para a classe e perguntou: o que vocês querem ser quando crescer? Tiago pulou da cadeira, levantou as mãos e disse: eu quero saltar com vara. Imagine só, acredito que todo mundo riu quando ele disse isso. Acredito que a família de Tiago deve ter tentado dissuadi-lo a saltar com vara. O que é que você vai ganhar com isso? Pegue uma profissão aí, faça uma faculdade. Mas ele não deu muita bola para a torcida, inscreveu-se numa escola olímpica e foi treinar salto com vara. E ele foi encorpando, até que daqui a pouco estava competindo em pequenas competições regionais. Tá? Ele perdeu, mas ele foi perdendo cada vez menos. E daqui a pouco estava Tiago competindo em competições estaduais. Ele perdeu, mas ele foi perdendo cada vez menos. Até que chegaram as competições nacionais. Tiago perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. E estava Tiago agora competindo em competições internacionais. Ele perdeu, mas ele foi perdendo cada vez menos. E estava Tiago agora no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas de 2016. E ele estava na final contra um francês. Ele nunca tinha ganho deste francês em nenhuma competição que ele participou com ele. Eu quero que você pare para pensar um pouco aí o que passava pela cabeça de Tiago, que estava vendo o campeonato à sua frente, competindo com um francês que ele nunca venceu. O francês foi lá, deu os seus saltos, fez os seus pontos, chegou a vez do Tiago, último salto, e se ele consegue, é campeão. E aí ele chama o organizador da prova e diz assim: sobe o sarrafo. Como é? Sobe o sarrafo. Subiram o sarrafo acima do que o francês tinha saltado. Tiago então se concentra, corre com sua vara, espeta a vara da maneira mais perfeita, da maneira mais eficaz que alguém poderia fazer. Ele sabia disso. A vara sobe envergada, com Tiago na ponta, o sarrafo aparece. Tiago se encolhe todo. Ele não pode resvalar no sarrafo, muito menos derrubar o sarrafo. Ele passa por cima do sarrafo. Quando ele cai, levanta e olha para cima e vê que o sarrafo não caiu. Ele então abre os braços e diz claramente: chupa agora. Entendido? Professor, por que o senhor contou essas duas histórias? Para te falar sobre o primeiro passo. Isso é o que se chama de a eudaimonia de Aristóteles. O que é a eudaimonia de Aristóteles? É a busca pela excelência. Aristóteles dizia que a vida que vale a pena é uma vida vivida em busca da excelência, em busca de ser o melhor que você puder ser. Eu sei que você quer ser o melhor médico que você puder ser, o melhor advogado que você puder ser. Eu sei que você quer ser o melhor que você puder ser. Mas você tem que buscar agora ser o melhor estudante que você puder ser. Seja um estudante melhor. É a eudaimonia de Aristóteles. Faça o que deve ser feito da melhor maneira que você puder fazer. Busque a excelência como estudante. Ok? Busque a excelência como um estudante. Não há receita para o sucesso. Não há. Sucesso é só quando você consegue se usar em seu pleno potencial. Não importa se você é professor, vendedor, médico, advogado, empresário ou estudante, você tem que procurar se usar no seu pleno potencial. E agora, nesse momento em que você está aqui,
parou, gastou tempo para assistir essa aula, o que você tem que fazer? Você tem que buscar agora o seu pleno potencial como estudante, porque é isso que você é nesse exato momento, para que você seja algo mais, para que você alcance a meta desejada. Quando você está vivendo sua vida em seu pleno potencial, quando você atingiu a sua máxima expressão como pessoa, aquela goiabeira que cresceu e hoje está dando excelentes goiabas, goiabas saborosas, é uma goiabeira que atingiu o sucesso, a máxima expressão. Então você deve buscar na sua vida a máxima expressão sempre, ser o melhor do que você puder ser. Ser bem-sucedido, basta ver como fazer este ser que você é, ser um ser completo. Vou repetir. Encontre todas as formas possíveis, imagináveis e lícitas para fazer com que você seja um ser completo. Se você conseguir fazer isso, você está vivendo a sua vida plena, você estará vivendo a sua vida boa, você terá atingido a sua máxima expressão. Ser completo é viver o pleno potencial, a máxima expressão, tá certo? Então você não está aqui para estudar para passar, você está aqui para estudar até passar. Para isto, seja um estudante melhor, seja o melhor estudante que você puder ser. Busque a excelência agora como estudante. Estude em seu pleno potencial, em potencial máximo, desenvolvendo um interesse real pela jornada, buscando um caminho, buscando a superação, buscando a preparação, buscando a competência, para que você diminua os níveis de ansiedade e se sinta cada vez mais seguro na busca dos seus objetivos, na busca de passar no Enem, na busca de cursar a faculdade que você deseja. E a busca da excelência, amigo, vai ser para a vida inteira. Você vai ter que fazer isto e fazer isto sempre. Use fazer de sua vida uma vida extraordinária. O que eu sou na minha vida? Eu sou professor. Então eu preciso buscar ser o melhor professor que eu puder ser, dentro das minhas próprias limitações, dons e talentos. Eu vou procurar ser o melhor que eu puder ser, trazer o melhor conteúdo para meus alunos, trazer o melhor conteúdo para você. É isso que eu tenho que fazer. Isso é viver a eudaimonia de Aristóteles, a busca da excelência. Até a próxima aula de inteligência emocional para estudantes. Aula 2. Gostou? Se inscreva no canal. Ative as notificações. Temos muito a crescer juntos. Tchau!